paz do Senhor, queridos irmãos, eu estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao testemunho de conversão. Eu vou ler aqui um versículo para que possamos iniciar a segunda parte do meu testemunho. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos vós que estão cansados ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Então, irmãos, no ano de 1994, quando eu aceitei Jesus, levantei as mãos e aceitei Jesus como Salvador, se cumpriu esse versículo na minha vida. Vinde a mim todos que estão cansados. E eu estava muito cansado, tanto sofrimento, tantas coisas que eu não conseguia sair. Como disse para os irmãos, procurei a centro de macumba, feitiçaria e muitas outras coisas eu procurei para aliviar o meu sofrimento da minha alma, que era da minha família, aquela tristeza, aquela angústia. A gente não passava fome, a gente não estava num lugar. Eu sou do Mato Grosso do Sul, então criado na fazenda, sempre tinha muita abundância, comida. A gente sabe, vocês que estão no Mato Grosso, vocês sabem como é o Pantanal, tem muita riqueza. Então a pessoa que nasce num lugar desse tem muita coisa boa para comer, tem muitas coisas. Então a minha situação, a minha fome, minha sede era da palavra de Deus. A minha alma era angustiada, triste. Eu sempre procurei o bem da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, sempre procurei isso. E eu sempre lutei para ver eles libertos e transformados. Então, a gente vivia sempre ali na fazenda e foi ali que eu ouvi a palavra de Deus pelo rádio pela primeira vez. Então, eu procurei logo ir na cidade, ir numa igreja. E ali o Senhor Jesus, Ele me libertou, transformou minha vida. Depois de ser liberto, então eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. Até então eu fui na igreja para ser curado, para ser liberto. Eu não sabia que Jesus tinha um plano na minha vida. E eu fui na igreja para ser curado, para ser liberto daquela aflição, daquela tristeza, daquela angústia. Aí o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na minha vida. Comecei a ouvir as pessoas orando. Naquele tempo a igreja orava muito. Os irmãos oravam muito mais joelho dobrado, dentro da igreja, perto do altar. Os irmãos passavam quase uma hora. A primeira parte do culto era 45 minutos só de oração. Depois tem a segunda parte em oração. E as crianças, pessoas anciãs e os adolescentes, todo mundo estava ali na presença do Senhor, sempre tudo culto da oração. Tinha sala de separação, tipo criança para um lado, e não, era tudo junto e todo mundo ficava durante a oração. E aí, irmãos, eu comecei a orar, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo. Então fui batizado com fogo, com o Espírito Santo, e sem saber de nada, não sabia, porque não tive logo um ensinamento, não tive um ensinamento para me buscar o Espírito Santo. Eu aprendi no começo da minha fé, eu via todo mundo falando língua estranha, eu via as pessoas contar, eu tive visão, eu tive revelação, eu tive isso, eu comecei a interessar e queria saber também o que era isso, o que é que Deus tinha para mim. É aí que eu comecei então a estudar a Bíblia, foi no começo da minha fé, mas com poucos dias que eu aceitei Jesus, eu fui batizado com fogo e com o Espírito Santo. Mas a minha insistência na oração, eu orava bastante, sempre em casa, eu orava 1h30 na minha casa, depois eu ia para a igreja todos os dias, segunda a segunda, ou domingo a domingo, né? Todos os dias eu estava na igreja. E ali o Senhor Jesus começou a fazer promessa na minha vida, comecei a receber os dons do Espírito Santo, comecei a ter visão. O Senhor começou a mostrar para mim as pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas que estavam também possuídas por espírito maligno. E Jesus começou a libertar a pessoa da minha família. Onde eu orava, Jesus libertava. Colocava as mãos nas pessoas da minha família, meus tios, parentes. Me chamavam, eu ia lá, colocava as mãos, Jesus curava, Jesus libertava. Isso foi o início da minha fé, da minha conversão. Eu fui o primeiro, a parte
acho que do meu avô, do primeiro neto que aceitou Jesus, e depois de mim veio muitas outras pessoas aceitando a Jesus, tio, tia, parente, meu pai, minha mãe. Depois muito mais anos eu orei que minha mãe se batizou, meu pai se batizou. E agora, irmãos, eu comecei a conhecer, a estudar, a palavra de Deus. Tem uma Bíblia aqui, a Bíblia do Obreiro, essa aqui. Tem várias Bíblias aí na minha casa, tem umas 10 ou mais Bíblias. Essa aqui é uma das Bíblias também que sempre eu estudo. Comecei a estudar a palavra do Senhor e aprender aquilo que eu nunca sabia, não tinha entendimento, não tinha nada. Eu cheguei, aceitei Jesus, fui batizado com fogo com o Espírito Santo, mas não sabia nada, não tinha entendimento da palavra de Deus. Então eu comecei a estudar. Aquilo que eu quero dizer para todos vocês que são jovens, que você que está sofrendo, você que tem muitos problemas na tua vida, primeira coisa, entrega a tua vida a Jesus. Depois busca Ele, mas busca mesmo de coração. Ora, jejuma, frequenta a igreja. E não fica aí olhando só na internet o que as pessoas falam. Que hoje tem muitos professores, tem muitos mestres, muitas heresias que está impedindo as pessoas buscar o Espírito Santo de Deus. Que parece que não precisa mais, ou nunca foi preciso. Tem pessoas que não conhecem os dons do Espírito Santo, eles não falam em línguas, posso dizer línguas estranhas, ou seja, as línguas dadas pelo Espírito Santo, muitos deles não falam e acham que também pensam que não precisa falar, que isso aqui não serve, só quando você tem que falar tem que ter um intérprete aí do lado para estar interpretando. E não é bem assim. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no final, quando ele fala sobre a variedade de línguas, ele diz, vocês pode falar em línguas, mas que faça tudo decentemente e com ordem. Só isso, irmãos. Paulo não proibiu ninguém falar língua na igreja de Coríntios. Ele apenas ensinou, porque os irmãos falavam desordenadamente, quando profetizava, ou tudo três juntos, queria fazer tudo de modo desordenado. Mas falar em línguas estranhas, a pessoa que fala, que não precisa, porque você nunca falou, porque você nunca sentiu isso na tua vida, entendeu? É porque você nunca sentiu e nunca falou em línguas dada pelo Espírito Santo. Por isso que você diz que não precisa e que isso não serve, porque você não crê. E Deus não vai te dar porque você não acredita. Deus não vai te dar porque você não crê. Mas se você crê, Deus vai te dar. Você vai receber, você vai dizer o que significa isso. Quando você ora e você começa a falar em outras línguas dadas pelo Espírito Santo de Deus, se você sentir isso na tua vida, receber isso na tua vida, aí você vai dizer, não, realmente isso é verdade. Você fala que não precisa porque você não fala, você não tem esse dom e você é maravilhoso. Eu logo que eu cheguei na igreja, eu busquei e Deus me deu e eu recebi. E eu falo até hoje, quase 30 anos, vai fazer 30 anos que eu recebi o dom de variedade de línguas e Deus me deu, e toda vez que eu oro ainda, até hoje, eu sinto a presença de Deus. Como aquele dia que eu aceitei Jesus, que eu fui batizado com fogo no Espírito Santo, e as coisas não mudaram. Então é importante, você que é jovem, buscar o Espírito Santo de Deus, encher da graça de Deus. Por quê? Para vencer este mundo e vencer as batalhas espirituais que nós enfrentamos dia após dia. 30 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, já era difícil, e agora ainda está mais difícil ainda com a internet na sua frente, dia e noite. As pessoas não têm mais tempo de ler Bíblia e não têm mais tempo de fazer mais nada. É só a internet, Facebook, Instagram e todas as outras coisas. Irmãos, que Deus te abençoe. Abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e abençoe a tua família. Que Deus possa falar no teu coração. Nessa segunda parte do meu testemunho, sempre é uma parte introdutória, porque é um testemunho bastante grande. Eu quero falar por parte quando eu aceitei Jesus. Depois eu vou falar dos milagres que Deus fez na minha conversão. Depois eu quero falar da minha vocação também, da minha chamada missionária, tá bom? Depois eu vou falar também quando o Senhor Jesus, como é que eu casei,
Tem muitas coisas importantes para o jovem de hoje, que são jovens que estão na igreja, que ainda não sabe como é que Deus vai fazer na tua vida, né? Você que está orando para Deus preparar um esposo, uma esposa, você está ali, você não sabe o que vai acontecer, porque as coisas estão muito diferentes, muito difícil hoje. Mas só entrega os teus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará. Que Deus te abençoe. Oramos. Grande Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando da Tua palavra e também contando parte do meu testemunho, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Abençoa este irmão, abençoa esta irmã, abençoa este jovem, esta jovem, essa pessoa que está doente, essa pessoa que precisa de um milagre. Eu coloco, Senhor, neste momento, todas as pessoas nas Tuas mãos que têm me acompanhado, têm seguido através desse canal. Senhor, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, renova nossas forças a cada dia. Ó Espírito Santo de Deus, continua falando em nossos corações. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube, nos ajuda nessa obra missionária, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.